Boa noite a todos, um prazer estarmos juntos via internet, mas juntos novamente, dessa vez para conversar um pouquinho a respeito da parábola da festa de núpcias, que é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, as nossas explanações, eu gostaria de convidar todos a fazermos a prece inicial. Então, eu peço que todos fechem os olhos, acalmem os corações, as mentes, e que nós possamos nos ligar à figura de Jesus e, nesse instante, pedir a Ele o seu amparo, a sua proteção, que Ele permita que neste momento nós possamos receber a ajuda dos amigos do plano maior, buscando sempre compreender da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus. Que nós possamos, neste momento, abrir as nossas mentes, os nossos corações para aquilo que vamos estudar, de forma a permitir colocar em prática amanhã, ajudando a construção de um mundo melhor. Mestre amado Jesus, queridos amigos do plano maior que sempre nos acompanham, que neste momento nós possamos estar em sintonia e aproveitar as lições da noite. Que assim seja. Então, como eu disse, nós vamos ler esse trechinho da parábola da festa de núpcias, fazer alguns comentários a respeito. Então, esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou pedir licença para ler diretamente no livro, no capítulo 18, item 1, em que diz o seguinte: E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas do seu filho. E mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os meus animais cevados estão já mortos. Tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para a boda, para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que se acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: Vou mudar o slide. Como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse-lhe o rei aos ministros. Então disse o rei aos ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, é muito interessante porque no segundo item, logo abaixo da descrição do Novo Testamento, Kardec faz a seguinte colocação: O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete e assim por diante. E nós vamos concordar muito com o que diz Kardec, Se nós não entendermos alguns detalhes da cultura hebraica, se nós não entendermos algumas figuras de linguagem usadas na escrita do Velho e do Novo Testamento, se a gente não compreender um pouquinho disso,
do meio, né, onde viveu Jesus, fica muito complicado a gente entender as parábolas. Porque as parábolas eram uma ferramenta didática da qual Jesus utilizava, aonde ele colocava ensinamentos superiores de forma a atingir a grande maioria do público, falar para todos, de uma maneira que eles conseguissem entender, de uma maneira que chamasse a atenção. Então, a gente vai ver que algumas parábolas, elas partem quase que para o insólito, né? Coisas que você fala assim, mas isso é um absurdo. Com o objetivo de que aquilo ficasse registrado na mente. Se fosse algo realmente muito infantil e pueril, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas ele usa de elementos que chocam as pessoas, ou de algumas coisas que a gente poderia chamar de absurdos, para criar o impacto, né, da história e ficar registrada na cabeça das pessoas. E a gente colocaria o seguinte, no primeiro momento, né, quando a gente vai falar em festa de casamento, em bodas de casamento, dentro da cultura judaica, o que isso significa? Né? E nós vamos encontrar isso em vários momentos da vida de Jesus, né? Jesus falando em bodas, e isso também está inscrito dentro do Velho Testamento, ou seja, né, tem todo um aspecto cultural essa questão de bodas. E o significado dessa festa de núpcias, de acordo com a cultura judaica, é a união do homem com Deus. Isso vai ficar muito bem esclarecido, né, no Velho Testamento, nos textos de Isaías, nos textos de Jeremias, 31, 32, capítulos 31, 32 até 35, mas principalmente e de forma muito bonita e poética em Oséias, capítulos 2, 3 e 4, em que as bodas, né, esse casamento, simbolizam a união do homem com Deus. Então, Jesus, quando vai falar de bodas, e vejam que em vários momentos isso é muito simbólico na passagem de Jesus, né? Ele fala sobre as bodas de Canaã, ele inicia a sua jornada messiânica nas bodas de Canaã, quando ele transforma a água em vinho, né? Então, ele inicia ali a sua jornada messiânica numa festa de casamento. Poderíamos dizer assim, né? É o momento em que ele diz assim, gente, olha para que eu vim. Eu vim para celebrar a união do homem, né, do ser humano com o Pai. Né? E é interessante porque ele vai nos dar uma visão diferente de Deus. Né? Não mais o Deus rancoroso, mas o Deus Pai. Ele conta ainda várias parábolas e passagens sempre ligadas às bodas. A parábola das 10 virgens, né, em que elas estão esperando o casamento. Essa parábola do festim de núpcias, né, é uma festa de casamento. Então, Jesus, através das bodas, vai falar dessa nossa nova união com Deus, e lembrando que ele sempre colocou o seguinte, essa maneira diferente em que ele coloca, eu sou um com o Pai. Né? Então, a gente precisa lembrar disso quando a gente vai falar de festas de núpcias. E a gente poderia aqui tecer até alguns comentários sobre algumas outras nuances, né? Por exemplo, que a gente às vezes tem dificuldade, por exemplo, quando fala quando existe a cisão, né, do homem com Deus, quando existe essa separação, o termo usado é prostituição. Não está se falando em prostituição no sentido sexual da coisa, mas a palavra, né, usada neste momento, quando existe essa ruptura do homem e Deus, é a questão da prostituição. Daí talvez porque coloca-se que Maria de Magdala, né, fosse a prostituta, ou será que ela não era aquela que estava afastada de Deus? São coisas para a gente pensar, mas o que nos interessa aqui é que a festa de núpcias da qual trata Jesus nesse momento é a união do homem com Deus. E vamos nos lembrar que essas festas duravam dias.
e matava os bois, matava os porcos, né, os cevados, preparava tudo, não era uma festa de 4 horas, 8 horas, era uma semana de festa, né? E como não tinha freezer, não tinha geladeira, ou você come tudo que está preparado ou vai jogar comida fora, não tem jeito, né? Então, nós estamos vendo aqui uma festa preparada, tudo pronto, e aí os convidados não querem vir. A gente vai falar assim, mas não é possível, né? Como é que pode um negócio desse? Como é que alguém pode não ir, né? Imagine o seguinte, a rainha da Inglaterra vai casar um dos seus netos, manda o convite para você, por exemplo, né? Manda o convite para qualquer um de nós. Você dá um jeito, nem que você tem que pegar carona no avião, você se vira, você vai para lá, o convite está na mão, olha, está aqui o convitinho. Alguém deixaria de ir numa festa dessa? Não, em festinhas aqui a gente já não deixa de ir, né? Quanto mais numa festa, né? Num nível desse, de um rei, de uma pessoa importante, de alguém, né? De uma posição social elevada, em que você sabe que vai ter tudo do bom e do melhor. Você vai para lá, você não quer nem saber o que está acontecendo, né? Vamos que vamos. Mas aqui não. É interessante porque aqui os convidados não dão atenção. Os convidados simplesmente, não quero ir, não quero ir, cada um volta para aquilo em que estava ligado, né? Cada um vai tratar dos seus assuntos e deixa os enviados, aqueles que foram convidados, deixa lá. E fica tudo por isso mesmo. Então, fala assim, puxa vida, mas que estranho isso, né? E aí, então, aí a gente vai poder ler em Kardec que ele remete esses enviados aquelas várias pessoas que ao longo da história do mundo tentaram trazer novos conhecimentos, sabedoria, né, espiritual, que tentaram promover, né, a ligação do homem com Deus no sentido moral, no sentido mais equilibrado, né? Tentaram promover uma vida menos material e uma vida mais espiritual, e que foram sendo colocados de lado, ou foram esquecidos, ou que foram realmente retirados de cena, como o próprio Jesus, né? Incomodou tanto os fariseus que arrumaram um jeito de tirar ele fora, né? Por quê? Porque é mais fácil a gente fazer de conta, é mais fácil cuidar do exterior, né? Cumprir a ritualística do que mudar de vida. É muito mais simples para qualquer um de nós cumprir todos os rituais. Eu vou uma vez por semana lá no centro, eu vou rezar, eu vou fazer minha prece de manhã, então decora uma prece, eu faço o ritual, mas eu por dentro continuo a mesma pessoa, eu não abro mão das coisas, né, que me dão prazer, eu continuo tão egoísta quanto antes, eu continuo tão orgulhoso quanto antes, tão vaidoso quanto antes. É muito mais fácil cumprir, né, com todo esse ritual do que mudar, né, assumir novos valores. E é isso que acontece, exatamente isso que tá retratado aqui. Os convidados, né, as pessoas foram convidadas para aquela festa, mas tinha que colocar uma veste especial, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Para estar na festa de casamento, se a gente fosse lá na festa de casamento da rainha, do neto da rainha da Inglaterra, nós teríamos que estar adequadamente vestidos. Ninguém vai entrar numa festa do tipo black tie, passeio completo, terno. Ninguém vai entrar numa festa dessa de bermuda e camiseta. Os seguranças já vão barrar você na porta. A mesma coisa funciona aqui, né? Ou seja, para eu entrar nessa festa, nessa comunhão com Deus, era necessário estar trajado da maneira correta. Mas o interessante também é o seguinte, né? É um outro ponto da festa, da história, que é intrigante, né? As pessoas não vão, matam lá os enviados de Deus, os servos que foram convidados, mas percebam que a festa não acaba. A festa continua. E o rei diz para os servos que ficaram lá, né, os que sobraram, olha, está tudo pronto.
Então vamos fazer o seguinte, ao invés daqueles que deveriam estar vindo e não quiseram, vamos chamar todo mundo. Saiam para a rua, quem vocês encontrarem, agora nós temos que dar conta dessa comida. Quem vocês encontrarem, manda vir para cá. Traz todo mundo, vamos fazer a festa de qualquer jeito, porque nós já estamos com a festa pronta aqui dentro. Agora é trazer as pessoas, né? Senão nós vamos ter que jogar tudo fora. Eu entendo que era isso, mas os servos vão convidando em todas as ruas, em todas as praças, vai trazendo todo mundo, e vem que vem. E quando encheu o salão, o rei então saiu para dar uma olhada em quem estava lá. Agora, veja que interessante. Se você sai e fala assim, gente, é para ir para a festa lá, todo mundo para o castelo, vamos para a festa, vamos lá, salão principal, vamos que vamos, seria mais do que esperado que as pessoas, que várias pessoas que estivessem lá dentro não estivessem adequadamente vestidas, né? Se você sai catando todo mundo, sai no laço, vem bons, vem maus, como o próprio texto coloca. Bons e maus vieram para dentro do castelo. Ou seja, se você espalhou o convite para qualquer um vai entrar, né? No entanto, o rei sai para dar uma olhada e encontra alguém que não está adequadamente vestido. E quando o rei pergunta, né, por que ele não está adequadamente vestido, ele simplesmente cala. Ele podia se justificar, claro, podia dizer, né? Olha, me mandaram vir para cá, eu vim. Agora, ninguém falou que eu tinha que estar, né, ter tomado banho, nada disso. Falaram que era para vir do jeito que eu estava, eu vim. Eu entendi que era para chegar aqui. Mas não, ele se cala. O rei vai chamar os seus guardas, lá ele fala dos ministros, mas a gente entende que é algum tipo de guarda, alguma coisa assim, que amarra aquele homem e o rei manda que atirem ele nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o que a gente pode entender disso, né? É muito interessante, eu gosto de ligar esse trechinho a uma parte, né? Vamos pôr aqui, só um minutinho. Há um texto que está na Revista Espírita de 1868, que se chama o Estudo dos Fluidos, e esse trecho chama-se Fotografia do Pensamento. E lá diz o seguinte, né? Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. E a gente falando sobre traje nupcial, né? Imaginemos que cada um de nós, cada um de nós tem aquele corpo que fica entre a matéria e o espírito. Então, como nós estamos falando de perispírito, que é esse corpo, né, intermediário entre a matéria e o espírito, esse corpo reflete em si a criação das nossas imagens fluídicas, ou seja, aquilo que nós pensamos o tempo todo, aquilo que faz parte da nossa ambiência, né? Aquele ambiente espiritual que nós criamos é refletido nesse perispírito. Nós podemos dizer que essa é a nossa veste nupcial. Não o perispírito em si, mas aquilo que ele reflete, que é o conteúdo dos nossos pensamentos. Nesse momento em que nós estamos refletindo, né? Que imagem nós refletimos? A imagem da média dos nossos pensamentos. Se eu sou orgulhoso, vou refletir imagens de alguém orgulhoso. Se eu sou egoísta, terei imagens de alguém que é egoísta. Se eu sou uma pessoa ligada ao sensual, vou refletir imagens sensualistas. Agora, como eu posso entrar, né, numa área, né, do plano espiritual melhor desta maneira? As vestes que eu estou portando, ou seja, a minha consciência, o perispírito que reflete os meus pensamentos, vai permitir que eu entre numa área reservada a quem já está numa sintonia diferente? Porque é tudo uma questão de sintonia. Um grande exemplo que nós temos a esse respeito é a citação de André Luiz quando ele desencarna.
André Luiz era um médico, então materialmente ele era bem colocado na sociedade, né? Uma pessoa que tinha um certo grau de influência, uns certos valores financeiros, então, né? Bacana. No entanto, quando ele desencarna, para onde ele vai? Para aquilo que a gente costumou chamar de umbral, que é uma região, né, onde estão espíritos de baixo teor vibratório. O perispírito dele, a veste espiritual dele, refletia aquilo que era o seu mundo interior, né? A sua consciência, esse baixo padrão de vibração, e o colocava em sintonia com outros espíritos do mesmo padrão. E levou anos para que ele conseguisse sair daquela região. Ele foi castigado e colocado lá? Não. A sua própria sintonia fez com que ele ali permanecesse. Essa veste, né? Esse traje que nós temos, chamado perispírito, é quem nos dá a chave do entendimento dessa parábola. Ou seja, se eu não mudar a minha maneira de ser, de agir, de pensar, o que vai acontecer comigo? Eu estarei em sintonia com outras pessoas que têm a mesma maneira de ser, de agir, de pensar, dos mesmos valores. E aí não adianta a gente querer esperar o céu, né? Esperar depois que morre e vai para nosso lar. Não, nós vamos para lugares aonde nós estamos acostumados a ir. Lugares que têm a mesma sintonia vibratória do que nós. Por isso que ele coloca lá, né? Atire-o às trevas exteriores. Que trevas são essas? São aqueles lugares em que o nosso pensamento se compraz. Nós passamos 50, 60, 70, 80 anos, né, alimentando esses lugares com os nossos pensamentos inferiores, com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso racismo, a nossa falta de compaixão. Quando a gente desencarna, vai para onde? Vai para esses lugares, né? Ah, você quer ir para a festa? Que nós poderíamos dizer que são lugares melhores, locais onde existe uma afinidade diferenciada com pessoas que estão nesse instante trabalhando pelo próximo, trabalhando por um mundo melhor. Então você tem que começar a se melhorar. Senão não é para lá que você vai. Lá você não vai poder ir. A sua maneira de pensar, a sua sintonia espiritual, se você vai para um lugar desse, é como se o atassem de mãos e pés. Você não consegue fazer nada. Porque as pessoas estão vendo quem é você. Está no seu perispírito, está no corpo que você se reveste. Nesse traje, né, que nós temos. As pessoas enxergam quem nós somos. E nós nos sentiríamos envergonhados num lugar desse. Então, nós precisamos estar devidamente trajados se nós queremos ir para regiões melhores e poder operar nessas regiões. Não apenas dar uma passadinha, dar uma olhadinha, falar tchau e ir embora, né? Se a gente quer estar apto a viver em regiões melhores, nós precisamos ter bagagem moral e conhecimento suficiente para isso. São os trajes próprios para essa festa de bodas. É essa comunhão com Deus, né? Fazer a vontade de Deus, através principalmente da ação em prol do nosso próximo, certo? Então, entendo que na passagem de hoje, o principal que deve ficar para nós é essa questão de construir a nossa veste, ou costurar a nossa veste, desenvolvendo em nós as nossas virtudes, desenvolvendo em nós o amor pelo próximo, seja quem for, procurando ajudar a criar uma sociedade melhor, mais humana, mais igualitária, onde nós possamos viver sem preconceitos, ou quando ocorre o preconceito, porque isso é normal para todos, que nós possamos estudá-lo, entendê-lo e passar a aceitar as pessoas como elas são, né? Entender as suas necessidades e procurar interagir da melhor maneira possível com todos, né? Criar realmente um novo mundo, um mundo diferente,
que nós possamos ser protagonistas desse mundo e não ficar esperando que ele caia do céu, né? Implantado bonitinho, dizendo assim, a partir de hoje mudou o mundo, as coisas agora são bonitinhas. Nós precisamos assumir o protagonismo na mudança da humanidade. O que é assumir esse protagonismo? É procurar fazer o melhor que nós pudermos em prol de um mundo melhor. Se nós queremos um mundo melhor, precisamos começar a construí-lo agora, através de pequenas atitudes, da mudança do pensamento, de cultivar novos valores, né? E de divulgar tudo isso. Né? Não adianta ficar só para nós. Nós precisamos, através dos nossos exemplos, através das nossas ações, de tudo que for possível, que nós possamos então contribuir para a formação desse mundo melhor, né? Que é o festim das bodas, a nossa comunhão com o Pai. E nós vamos então chegando ao final, né, dessa nossa pequena explanação. Eu vou novamente convidar a todos para que nós possamos fazer as nossas vibrações, a nossa prece final. Então convido novamente todos a cerrar os olhos, estreitarmos novamente os laços com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, pedindo a Deus e a Jesus, principalmente nesse momento, o seu amparo, o seu auxílio, a sua proteção. A todos aqueles que vêm a esta casa em busca do tratamento. A todos aqueles que têm o seu nome nos nossos cadernos de vibração, nos nossos pedidos de oração, nos tratamentos oferecidos pela casa. Pedimos a Deus e a Jesus que possam abençoar a todos aqueles que aqui vêm buscando alívio às suas dores, buscando o amparo, ajuda, um ouvido que possa ouvi-los, um ombro amigo. Também pedimos aos simpatizantes que aqui venham encontrar conforto. Pedimos também por todos os trabalhadores da casa, todos aqueles, Senhor, que oferecem o seu tempo, a sua boa vontade, oferecem a sua contribuição para esta casa, que nos ampara, que nos ilumina, que tem as suas portas abertas para todos nós. Nós queremos também nesse instante, Senhor, pedir o teu amparo e a tua ajuda para o nosso planeta. Nesse momento de conflito, nesse momento de tanta dor no mundo, pedimos, Senhor, para que as suas bênçãos sejam derramadas, aliviando, Senhor, as dores daqueles que sofrem por doenças, daqueles que sofrem pelo abandono, daqueles que sofrem por guerras, daqueles que sofrem pela tirania dos outros, daqueles que sofrem, Senhor, seja lá pela razão que for. Que o teu amor se espalhe entre todos eles, que a tua luz possa se fazer nos corações mais duros. Senhor, nos ampara a todos, porque todos nós muito precisamos. Pedimos pelo nosso Brasil, que passa por momentos tão difíceis em política, em emprego, em crescimento. Permita, Senhor, que o teu amor augusto envolva esta nação. Permita que os nossos políticos possam entender que os seus mandatos devem ser exercidos em função daqueles que mais precisam, daqueles que têm necessidades em todos os sentidos, Senhor. Principalmente os que passam fome, os abandonados, os que não têm casa, os que estão em favelas, por todos esses, Senhor, excluídos da sociedade. Nós pedimos também por todos aqueles que nesse instante estão hospitalizados, estão abandonados, nas ruas, nos prontos-socorros, em todos os locais de sofrimento. Pedimos pelos que estão presos, pedimos, Senhor, por aqueles espíritos que ainda estão recalcitrando no mal, por todos que se recusam a entender da necessidade de crescer, de evoluir, de amadurecer espiritualmente. Pedimos pelas nossas famílias que nos permitem estar aqui nessa noite e finalmente pedimos por nós mesmos.
Permita, Senhor, que nós possamos ser sempre uma pequena luz, amparar a quem está ao nosso lado, ajudar a quem precisa. Permita que nós possamos, Senhor, integrar os teus ceareiros, por menor que seja a nossa tarefa. Permita que nós possamos estar sempre ao teu lado, no teu caminho. Nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Sem esquecer das palestras que nós estamos tendo em comemoração aos 100 anos da nossa casa, né? Então, no próximo sábado, palestra do Vanderlei da Silva Coutinho, um grande amigo. Eu convido a todos a assistir a palestra, que realmente é uma pessoa que vale a pena, certo? Então, boa noite e até a próxima, gente.